Vamos para mais uma aula, então, nossa aula de número 4, que nós vamos falar sobre a ética nas redes sociais e na divulgação profissional. Aqui, com certeza, tem muitos deslizes éticos que muitas vezes a gente não sabe que está acontecendo, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, sobre redes sociais, o que o código de ética nos diz? Ele nos diz que o nutricionista, ele pode divulgar seus serviços, mas sem sensacionalismo, promessas de resultados ou desvalorização de colegas. É proibido usar imagens de antes e depois, oferecer descontos ou premiações em troca de curtidas ou sorteios. E deve incluir nome completo e CRM nas postagens profissionais. Então, só que eu tenho certeza que lendo isso, vocês já acharam, já vem na mente muitas pessoas que fazem errado, ou daqui a pouco até vocês, sem saber que estão fazendo errado, né? Então, principalmente essa questão de desconto, premiação e tudo mais, né? Então, antes e depois a gente já sabia que não é recomendado, né? Mas oferecer desconto, isso a gente vê às vezes nas redes, nas plataformas aí, a questão de consulte esse mês, ganhe tantos por cento de desconto, né? Não pode. E mesmo fora desse ambiente clínico, que é o antes e depois, né? Essa questão de desconto em consulta, dentro da UAM, o nutricionista ele está em constante representação institucional. Então, vamos pensar que dentro, tu é gestor de uma empresa, né? Então, tu está representando uma instituição. Tu é o rosto de uma instituição também, né? E então as publicações que são feitas em redes sociais, que envolvam a rotina da UAN, da equipe, de preparações, eles devem seguir o mesmo princípio ético de uma consulta, tá? Então, o que que é ética e o que que é sensacionalismo? Porque eu disse ali que não pode ter publicações sensacionalistas, tá? O que é ético? Nutricionista especialista em alimentação escolar, nutricionista especialista em emagrecimento, em nutrição esportiva, enfim, gestão de UAN, sensacionalismo, a melhor nutricionista do Brasil. A gente vê vários perfis assim, né? Ética, divulgação de conteúdos educativos. Então, eu estou ali para educar a minha audiência, ok? Vídeos que ridicularizam alimentos ou pessoas. Não pode. Posts com fontes confiáveis? Pode. Promessas do tipo perca 10 quilos em uma semana? Não pode, tá? Então, exemplo, o nutricionista postou no Instagram uma foto da câmara fria com um texto. Como confiar em uma empresa que entrega frango assim? Olha o estado disso, tá? Então, daqui a pouco, né, vocês receberam uma carga de alguma coisa, você tá pé da vida. Não disse o nome da empresa, tá? Só tirou uma foto e colocou, tá? Resultado, por essa simples foto. Processo judicial por danos à imagem do fornecedor e advertência ética do conselho. Só por essa fotinho aí, dizendo mais pela escrita, né? Como confiar em uma empresa que entrega frango assim, tá? Riscos da imagem, da exposição da imagem, tá? Então, a gente tem riscos pessoais, perda de credibilidade, danos à reputação profissional, penalidades pelo conselho. Institucional, quando a gente fala da nossa instituição, comprometimento da imagem da empresa,
abertura para processos trabalhistas por exposição indevida de funcionários, ruídos na comunicação com fornecedores e clientes. O jurídico, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, exposição não autorizada de imagens, dados e rostos. Pode gerar sanções legais. Exposição de menores, idosos ou pacientes indireta, infração gravíssima. Então, como seria isso? A exposição da imagem. Pessoal, Bruna como nutricionista. Pode ter perda de credibilidade dependendo do tipo de postagem. Então, uma postagem alucinada, bêbada, tirada na calçada. Nossa, tu viu a nutricionista lá da empresa Y? Postaram ela lá tirada na calçada, podre, podre, nossa, embriagada, tá? Por mais que a gente diga, né, que ninguém tem nada a ver com nossas. Então, se você quiser fazer o que quiser, feche o seu perfil. Seja um perfil fechado, pessoal, que só realmente queira quem te acompanhe. Institucional, comprometimento da imagem da empresa. Então, só nessa foto aí tu já comprometeu a imagem da empresa. Porque eles ligam a pessoa. Então, a nutricionista Bruna da empresa X. A empresa X já vai estar na boca do povo, tá? Abertura de processos trabalhistas por exposição indevida de funcionários. Ok. Vou fazer um Reels. Um vídeo. E aí, né, hoje tá todo mundo fazendo videozinho, né, cantando e fazendo dancinhas. E aí, tu resolveu fazer um Reels lá com o pessoal. Daqui a pouco, algum dos funcionários sai, algum não saiu bem da empresa, ou enfim. Aí vai lá e vai colocar um processo trabalhista, porque me expôs nas redes sem minha autorização, usou a minha imagem. Na hora ele achou bárbaro, riu horrores do The Reels. Mas daqui a pouco aconteceu alguma coisa, ele saiu e ele teve uma oportunidade ali. E ele estaria amparado pela lei, tá? Dependendo do que tu posta, começa a ter burburinhos, ruídos de comunicação com fornecedores e clientes. Então imagina aquele ali, aquele post do frango. Ou, recebi uma carga hoje, metade do feijão eu tive que colocar fora, né? Enfim, já começa. Porque quem sabe que tu compra da empresa J, já vai começar. Ih, tu viu que a nutricionista lá, pelo que eu saiba, a empresa lá compra feijão da empresa J. E aí já começa um burburinho. E aí o jurídico entra aí, né, com essa questão de exposição não autorizada de imagens, né? Daí tu vai mostrar o rosto das pessoas. Tem também a questão de exposição de menores. Então, tu estar numa educação infantil, tu estar numa casa geriátrica com idosos, ou tu estar com um paciente com uma dieta enteral, enfim, também é gravíssima. Para tudo isso não ser gravíssimo, não ser, tem que ser autorizado tudo por escrito, tá? Não basta a pessoa dizer eu aceito aparecer no seu vídeo. Ela precisa assinar um documento. Um documento dizendo que na empresa existe o hábito de fotos, vídeos de funcionários e afins, e que ele autoriza a empresa a utilizar, né, as fotos dele, e os vídeos, enfim, e tudo mais. Daí ele assina. Daí sim. Aí o poder legal é da empresa. Aí tu pode fazer teu vídeo mostrando a rotina da cozinha, enfim, que apareça essas pessoas, o rosto das pessoas, tá? Então, inclusive das crianças, às vezes as crianças também, na hora de matricular na escola, existem alguns contratos que os pais autorizam o uso de imagem para redes da escola, enfim, né? Então, através disso que vocês conseguem, senão já era, tá? Outra coisa.
o cuidado, tá? Com parcerias, influenciadores, né? E conteúdo repostado. Como assim? Tem que cuidar muito quem a gente vai ter de parceiro, porque pode ter interesses, né? Conflitos de interesses. Então a gente vê hoje que é muito comum a gente ter parcerias, né? Parcerias, principalmente com influenciadores e tudo mais. Então, quando se tem isso, a gente tem que cuidar muito se não vai ter esses conflitos de interesse, né? Então, tem que avaliar muito bem qual que é o tipo de parceria, como que ele vai ser feito. Divulgar suplementos, utensílios ou marcas de alimentos em ambientes corporativos pode ser antiético caso não haja autorização da empresa e da legislação local. Vamos fazer hoje uma receita. Aqui na cozinha hoje nós fizemos um hambúrguer, um bolo, não, não tá um bolo, né? Um bolo de amendoim com alguma coisa que foi sucesso com os nossos colaboradores. Pode fazer? Pode. O que não poderia é, na hora que tu tá mostrando, esse aqui é um fermento, ou essa aqui é a pasta de amendoim, estar aparecendo o nome da pasta de amendoim. Então, se tu vai pegar a pasta e vai mostrar que isso é uma pasta, tem que ou coloca uma tarja em cima, ou coloca de frente para a câmera a parte em que não aparece o nome da empresa, tá? A não ser que seja a empresa que tu estejas trabalhando. Então, tu trabalha numa empresa que faz pasta de amendoim, que faz, trabalha com coisas de oleaginosas. Ok. Aí a empresa, tu estás trabalhando para a empresa paga o teu salário, é ok. Aí poderia. Mas não poderia fazer isso caso tu não tenha vínculo empregatício com a empresa, tá? Isso valeria para qualquer tipo, né, ambiente da empresa, na tua casa fazendo uma receitinha, enfim, tá? Então, o que a gente tem que cuidar? Tipos de parceria, para ver se não vai ter conflitos de interesse. Não pode utilizar, mostrar marcas, tá? Então, eu estou fazendo uma vitamina de abacate maravilhosa. Mostrei, tô lá no liquidificador. E pá, tá a marca do liquidificador. Fiz um vídeo e mostrei ali os utensílios. A gente usa um liquidificador aqui, que é um liquidificador bem grande, e eu vou fazer a vitamina de abacate. E aí tá pá, o nome lá da marca. Não pode. Então, se for fazer dedinho em cima da marca, por exemplo, ali segurando, né, no copo do liquidificador, no motor, o dedo em cima para não aparecer, aí tu filma fazendo, tá? Regrinhas, regrinhas, tá? Eu tenho a maioria, às vezes não sabe dessas regras. E elas podem trazer algumas penalidades, tá? Porque isso está escrito lá no código, que a gente tem que cuidar. Então, ela é uma infração. Quando a gente fala de influenciadores, mesmo que a gente tenha uma boa intenção, né, de repostar os vídeos, teve um vídeo muito legal, eu vou repostar. Também tem critérios para a gente repostar. Primeiro, está baseado em ciência? Esse influencer está falando uma coisa que está baseada em evidência científica? Ou uma coisa que, enfim, não tem muito embasamento técnico, tá? Então, primeira coisa, tem que pensar nisso. Por quê? Porque nós somos profissionais da saúde, somos nutricionistas. Trabalho em clínica, hospital, enfim, somos profissionais da área da saúde. Então, as pessoas que nos seguem, elas estão, obviamente, interessadas em saber um pouco da nossa vida pessoal, mas também eles gostam de ver quando a gente coloca dicas de saúde, dicas práticas de alguma coisa. E por nós sermos da área da saúde, eles acreditam mais na nossa palavra, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito o que a gente reposta, o que a gente posta. Há conflito com a missão da instituição onde atuo? Pô, eu trabalho numa instituição, eu tenho que saber missão, os valores da minha instituição também que eu trabalho, né? Enfim, o que que ela pensa, qual que é a imagem dessa empresa. E aí,
eu vou repostar alguma coisa, será que vai de encontro com os valores da minha empresa também? Ah, Bruna, mas não tem nada a ver. Ah, a empresa é empresa, e meu perfil é meu perfil. Olha, pode pensar assim, só que as pessoas ligam as coisas. Ligam a empresa X com a fulana de tal. Então, vamos dizer que vocês trabalham numa empresa de proteína vegana, tá? Então, fazem proteína vegana, proteína em pó, proteína texturizada, enfim. E vocês trabalham aí no refeitório, enfim, né, na cozinha ali, de uma empresa assim, tá? Então, e aí vocês postaram ou repostaram, teve um influencer que falou sobre a modinha que o pessoal está falando dos produtos veganos, em que a proteína do leite, a leite de vaca, o whey protein, ela é muito boa, não deveria ser discriminada, e que, pelo contrário, as outras proteínas de fonte vegetal acabam dando algum problema de gases, estufamento, enfim. E por algum motivo, em parte, tu concorda. Tu realmente não é muito fã da proteína vegana e tu prefere a proteína de origem animal. Ok, é a tua opinião. Só que tu trabalha numa empresa que vende produto vegano. Aí tu postar um vídeo que fala quase ao contrário, tu tá indo contra a instituição, entendeu? Aí as pessoas podem ver aquilo como ofensa. Até mesmo o teu chefe pode, né, teu superior pode chegar e dizer, olha, Bruna, tu sabe qual que é a empresa que tu trabalha hoje, onde o restaurante está? É uma empresa que produz alimentos veganos, proteínas veganas. E tu, semana passada, postou um vídeo falando que a proteína vegana não é boa, que é melhor as pessoas consumirem leite de vaca. Mas se tu trabalha nessa empresa, essa empresa que paga o teu salário, vamos dizer assim, tá? Então, vamos cuidar, para ver se não vai ter um conflito aí, tá? E outra coisa que a gente tem que pensar é, essa informação, né, um influencer, enfim, postou alguma coisa, não tem conflito com a minha instituição que eu trabalho, enfim. Aí eu faço a pergunta, essa informação pode induzir o erro? Se eu postar isso, eu posso induzir o erro? Tá? Tem um chá maravilhoso que é para quem tem gastrite, tá? Digamos aí, e aí tu viu uma muito boa de uma mulher que ensina a melhor forma de fazer os chás, tá? Um vídeo maravilhoso, muito bom. Que ela ensina como aproveitar melhor os chás. E nesse vídeo ela tá falando sobre os chás que ajudam que melhoram, que ajudam a quem tem gastrite, para não tomar o omeprazol. Por exemplo, assim, omeprazol natural. Como esses chás podem te ajudar com a gastrite? Dependendo de como esse vídeo tá, as pessoas que estão vendo a tua rede social e tu é nutricionista e tu postou um vídeo falando de chás, automaticamente as pessoas já ligam, já vai pensar, olha, a Bruna postou um que é um omeprazol natural, uns chás. Vou parar de tomar esse omeprazol porque eu já li que faz mal, enfim, porque ela postou esses chás. E aí tu pode daqui a pouco induzir a pessoa a um erro, tá? Então, quer repostar? Achou interessante? Pensa e qualquer coisa tu faz uma retratação. Escreve, fala assim, uma observação, não pare de tomar sua medicação. Esses chás não substituem, converse com o seu médico. Essa pode ser uma alternativa junto com o seu medicamento, entendeu? Porque as pessoas acabam interpretando o que elas querem, tá? Redes sociais, então, a favor da UAN. Como que a gente tem? Poxa, eu não posso fazer videozinho, posso gravar vídeo, não posso repostar. Então não precisa nem ter rede social, né? Porque eu não posso fazer nada das coisas que a gente está ali para fazer.
Bom, você pode e deve comunicar o seu trabalho, tá? Independente se tu tá na clínica, se tu tá na UAN, se tu tá no hospital, enfim, tá? Comunique resultados técnicos, tá? Então, vamos falar de UAN, comunique resultados técnicos, redução de desperdício, aumento da satisfação, boas práticas sanitárias. Então, isso é legal de postar, tá? Então, Paulo, uma fotinho daqui a pouco de um prato, né? De alguma coisa que vai dizer assim, hoje a gente reduziu o desperdício, reduzimos metade do prato com alguma coisa, sabe? Fale essas coisas. Destaque a equipe com respeito. Foto autorizada, então pode, que é aquela autorizada aqui, ó, escrito, não autorizada aqui, falada, tá? Então, ok, a empresa tem um contrato, no contrato, quando eles foram contratados, está escrito que a empresa pode utilizar as fotos, ok, pode tirar foto da equipe daqui a pouco, daí sim, a equipe ali toda uniformizada, bonita, Dona Maria ali cortando alguma coisa, higienizando algo que tu quer dizer que aqui nessa empresa tudo é feito com muito cuidado e carinho, pode, sendo autorizado, tá? Use linguagem acessível e educativa, então vai depender do tipo de público que tu tá postando, tá? Então, se teu público é o público leigo, 90% do teu perfil são pessoas normais, pessoas do dia a dia, pessoas que têm outras profissões. Quando tu quer expor teu trabalho, tu vai falar de uma linguagem acessível, uma linguagem que essas pessoas entendam, que elas leiam e entendam. Quando tu trabalha com profissionais já voltados para profissionais nutricionistas, profissionais chefes de cozinha, profissionais engenheiros de alimentos, enfim, aí você pode utilizar uma linguagem mais técnica, tá? Compartilhe cases de sucesso com autorização e dados técnicos, como cases de sucesso dentro da UAN, Bruna. Case de sucesso é aquele o quanto que vocês conseguiram reduzir os custos da empresa, né? Os custos ou assim, reduzimos tanto, nós entramos aqui, a gente tinha 30% de satisfação dos nossos clientes, hoje a gente tem 70% dos nossos clientes, tá? Então, use cases de sucesso. Inclua sempre seu nome completo, CRM e função atual. Fez um post sobre redução de desperdício, tirou uma foto, enfim, coloca lá. Bruna Champ, CRM 12657, função gestora de UAN, nutricionista técnica, RT, enfim, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas análises para a gente fazer, tá? Sobre perfil. Lembra que eu comentei com você sobre o perfil de ética? Vamos voltar aqui para ética. Ética, eu posso colocar a minha função, mas eu tenho que cuidar com o sensacionalismo, né? Então, aqui, vamos ao print. Então, esse aqui, temos um print aqui, primeiro do meu perfil. Então, vamos olhar a bio do meu perfil e a bio de uma outra Nutri, tá? A bio desse perfil aqui, do meu perfil. Ó, a gente tem meu nome, minha função e o meu CRM. A gente sempre precisa ter também o CRM aparecendo, tá? Seja aqui, seja nos destaques, eu preciso que a pessoa entre, ou melhor, na hora que a gente for fiscalizada, eles achem o meu CRM, tá? Ok. Então, o que que eu tenho aqui no meu perfil? Nutrição esportiva funcional. Ah, eu sou personal também, tá? Expert em saúde da mulher, então uma especialização. Então, aqui, ok, eu digo que eu sou, tá? Já aqui no outro perfil, a gente tem o quê? A, a, a Dona Maria, não, né? Então, aqui a gente tem a nutricionista X, nutricionista. Ok, tá dizendo a função dela. Não tem em nenhum lugar aqui o número do CRN dela.
tá? Então, nem postagens. Então, não tem o número de CRM dela. Aqui, a gente não tem as especializações. Enfim, o que a gente tem é uma parte sensacionalista. Olha só, você nunca mais vai deixar de comer o que gosta para ter o corpo dos sonhos. Você nunca mais vai deixar de comer o que gosta para ter o corpo dos sonhos. É uma frase sensacionalista. Claro, aqui ela quer dizer, provavelmente, que ela trabalha com nutrição clínica, né? Que os pacientes dela não têm dietas restritivas, que eles podem comer de tudo um pouco. Mas esse você nunca mais vai deixar é uma frase sensacionalista, tá? Então, aqui a gente não poderia ter essa frase, conforme o nosso código de ética, tá? Mais 700 pacientes sem dietas restritivas, enfim, tá? E chegou a sua vez, que é o botãozinho depois de tocar, tá? O que a gente tem que cuidar muito sobre o que o CRM quer, o que os gurus na internet estão dizendo que a gente tem que colocar na nossa bio, ok? Por quê? Porque hoje a gente tem aí mil informações, né? Vários cursos de redes sociais e tudo mais, e que eles dizem que se a gente quer atrair clientes e tudo mais, a gente precisa colocar o que a gente dá para a pessoa, ao invés, porque a pessoa não estaria interessada em saber as suas formações, mas sim de dar a resposta para uma dor que essa pessoa tenha, tá? Então, ok. Só que o problema é, eu preciso juntar isso dentro do código de ética. Já aconteceu, de uma análise, o, a pessoa analisar meu perfil e ela dizer: Ah, tu não precisa, não coloca esse CRM, coloca outras coisas ali, porque. E aí eu disse para ele: Olha, eu preciso ter o CRM por questão de ética, tá? E aí ele me respondeu dizendo: Ah, se é importante para te ter, mas isso não vai te trazer clientes, eles não estão interessados em saber o número do seu CRM. Aí, gente, nessa conversa em que ele falou isso para mim, a gente vai voltar lá para aquela aula de ética, tá? Então, ética, o que eu vou fazer quando os outros não estão me vendo, né? Código de ética diz que eu preciso ter em algum lugar, tá? Então, eu poderia dizer, ok, mas eu disse, não, para mim é importante que tenha, tá? Inclusive, já mudei minha bio, já fiz várias vezes, coloquei, tirei, enfim. Não digo o CRM sempre teve, mas eu digo as frases, o jeito aqui, tá? Então, para mim, é importante que eu preciso, eu gosto que esteja dentro do código de ética, tá? Então, eu gosto. Eu gosto, porque é o que tem ali, tá escrito. E eu me sinto bem quando eu olho e digo, sim, eu estou conforme o código de ética do nutricionista. Então, isso tem que cuidar. Então, quer colocar uma frase de impacto para resolver o problema? Ok. Não pode ser sensacionalista, tem que ter CRN. Então, aqui nesse caso, ela poderia colocar o CRN dela aqui e ela poderia mudar a frase, né? Como aqui também, digamos que eu fosse mudar, poderia colocar especialista em nutrição esportiva, ajudo, ajudo mulheres, né? Ajudo mulheres a se sentirem mais confiantes. Ajudo. Eu não estou colocando uma promessa. O que a gente tem que cuidar é isso, tá? Então, se eu sou uma gestora de whey trabalho, gestão de WAN, só com isso, eu vou colocar ajudo restaurantes
faturarem mais e gastarem menos, né? Então, eu não vou colocar umas coisas muito sensatas. Ajudo, eu não imponho, tá? Então, tem que cuidar bastante com isso, certo? Outra coisa que a gente colocou ali, eu até ia pegar uma outra imagem de uma casa geriátrica, que eu fiquei responsável técnica lá por 8 anos. E aí depois eu fui também RT de restaurantes na Serra Gaúcha por muito tempo. Mas acabei pegando um outro conteúdo aqui, tá? Mais, que aparecia mais eu, justamente para não ter o quê? Problema de envolver nome de terceiros. Outra coisa que a gente viu no código de ética é que a gente não pode falar mal do coleguinha. Não é o que fala mal, é aqui, ó. Vídeos que ridicularizam alimentos ou pessoas, tá? Deu um boom de vídeos de collab, que a gente chama, né? Que é aquele videozinho que, tá aparecendo fulano aqui e eu tô conversando pequenininho aqui. Falando mal de condutas alheias, tá? Por quê? Porque o algoritmo e as redes sociais gostam de bafafá, tá? Então, assim, o povo gosta de ver intriga. A gente é fofoqueiro, a gente gosta de ver intriga. Então, quanto mais vê se tá, fulano tá, ó, tacando no outro, assim, né? A gente acha interessante, vai lá ver o que tá acontecendo, tá? Então, isso gera ibope. Aí faz teu vídeo viralizar, enfim. Só que, todavia, a gente tem que cuidar muito, porque a gente não pode fazer isso. E tava um boom, diminuiu agora, mas eu vejo em outras profissões também, de falar mal da conduta do colega. Em que o colega, vamos dizer aqui, ó, eu fiz um vídeo sobre os carboidratos e a síndrome do ovário policístico, tá? E aí, ah, tu que tá assistindo não é da mesma linha de pensamento que eu. Tu tem todo o direito de não ser da mesma linha de pensamento do que eu, até porque a gente tem vários estudos diferentes, enfim. Tu não é dessa linha de pensamento. O que estava acontecendo muito e ainda tem tu ia lá, pegava meu vídeo, fazia não é uma collab, né, mas é quando tu fica embaixo, assim, tu reposta ele falando. Às vezes nem falando, só fazendo aquelas caras de, sabe, tipo, assim, e dizendo: olha que absurdo que outros profissionais fazem. Você conhece o charlatão quando ele diz para não comer tal coisa. São profissionais assim que ganham dinheiro, você, entendeu? Tu tá ridicularizando a fala do colega. Mas se tu não concorda comigo, tem todo o direito de não concordar. Tem, inclusive, um, um professor de educação física que eu sigo nas redes que ele faz isso muito bem. Ele faz, a maioria dos vídeos dele é um vídeo vendo, às vezes, execução ou vídeos de outros profissionais falando de alguma coisa. E ele fala, com todo respeito, eu não concordo, minha linha de conduta é essa. E é assim que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, vocês têm todo o direito de não gostar de uma conduta, ou de fazerem diferente no restaurante de vocês, ou quem atende, né, enfim, fazer de um jeito diferente. Vocês têm todo o direito de não concordarem com algumas condutas. O que não pode é ridicularizar a pessoa. Então, se tu viu um vídeo que assim te chocou, esse é o caso, né? Então, tu trabalha numa clínica, enfim, que tu faz a parte de gestão, enfim, lá, vamos dizer aqui, também trabalha alguma coisa de consultório poxa, tu não acredita que o carboidrato é o vilão da síndrome do ovário policístico. Tem todo o direito. Aí tu viu meu vídeo e quer repostar. Como que tu poderia repostar? Tu poderia repostar se tu fosse dizer alguma coisa e fosse deixar meu vídeo rolar, tu poderia dizer assim, com todo respeito à minha colega, ela segue essa linha de proibição de carboidratos
Já eu não sigo, porque eu acredito que o carboidrato ele não é tão prejudicial assim, porque eu acredito do que o estresse é um dos maiores vilões. Então, a minha conduta é diferente da minha colega é essa. Então, ela tem a conduta dela, a minha é essa. E é ponto, e é isso. Não quer fazer assim, então não fica repostando coisa do colega, tá? Então, assim, teve uma época que tinha muito desse jeito. Muitos ridicularizando os colegas nas redes sociais. Olha que barbaridade o fulano fazendo isso. Olha o charlatão. Você conhece o charlatão quando ele fala de XYZ, tá? Então, gente, muito cuidado. Que isso totalmente antiético, ok? Direito todo mundo tem de não gostar. Então, se lá na sua UAN você faz um processo diferente, você tem um jeito operacional diferente do que o do colega, e ambos são embasados, existe estudo para o teu jeito de comandar a UAN, e existe estudos para comandar o jeito da UAN dele, mas tu não curte o jeito, deixa ele daquele jeito. Ao invés de dizer que o jeito dele é antiquado, que o jeito dele é errado, que o jeito dele não se usa, defenda o seu jeito. Por que o seu jeito é bom? Quais são os benefícios do seu jeito? E deixa o jeito dele de lado, tá? A gente acaba cuidando mais do que o outro está fazendo do que a gente está fazendo. A gente gasta mais energia tentando invalidar a resposta do colega do que tentando validar a nossa resposta, tá? Então, isso é uma coisa que tem que cuidar muito, tá bom? Então, revisando, nutricionista pode postar em redes sociais? Pode, desde que seja ética sem sensacionalismo. Ou seja, eu posso ter minha especialização? Posso. Eu não posso prometer mil coisas. Sensacionalismo demais. Eu posso divulgar conteúdos educativos. Eu não posso ridicularizar, falar mal de alguma coisa, de algum alimento, de alguma pessoa. Inclusive aqui, gente, de alimento seria esse sensacionalismo de dizer assim, o vilão, vamos pegar a banana, tá? A banana é o pior alimento da face da Terra. Por que causa isso, isso, isso? A gente já viu que já apareceu a aveia essa semana não tem, já apareceu várias coisas. Então, isso não pode, tá? Existem alimentos melhores do que a banana para ser consumidos todos os dias. Ah, é a banana, ela é rica nisso, nisso, ótimo, mas com pessoas que não conseguem consumir, podem consumir outro tipo de frutas. Ponto. Não precisa dizer que, meu Deus, é um veneno a banana, porque nem a era glacial, Antártica e sei lá eu o que se comia isso, tá bom? Posts com fontes confiáveis. O que que seria? Artigo científico. Artigo, blog científico, porque assim a gente pode pegar informações de um blog científico, tá? Mas não de uma manchetezinha no jornal. Ah, a não ser que tu tenha essa manchete, tu vai procurar a fonte dessa manchete para ver se é verdadeira, aí tu pode postar, tá? Sensacionalismo, perca 10 quilos em uma semana, né? Te ajudo, você nunca mais vai precisar de insulina, tá? Então, como minhas marmitas fazem você secar, né? Porque tem nutricionistas que trabalham com marmitas, ela mesma faz a produção, né? Então, muito cuidado, certo? E para a gente aqui refletir e finalizando, a ética profissional nas redes não existe só para proteger a imagem do nutricionista, mas também para garantir respeito à saúde pública, à dignidade do trabalhador e à confiança social na nossa atuação.
A autoridade do nutricionista gestor começa na forma como ele se posiciona dentro e fora do ambiente de Wuhan. Então, dentro e fora, tá, gente? Então, a gente carrega a nossa imagem, ok? Então, como eu me comporto fora das quatro paredes, vai refletir também em eu ser uma profissional séria, uma profissional, assim, né, de que eles falam, ela até é boa, mas nossa, final de semana vive no porre, final de semana vira na noitada. Cada um tem a sua vida, mas deixe ela no privado, no reservado, para que não haja essa ligação. E muitas empresas, né, acabam desligando alguns funcionários ou até chamando a atenção quando vê que seu nome está vinculado a alguma coisa que não é moralmente legal para a marca da empresa, tá? Então, usem as redes sociais com sabedoria, tá? Se tiverem dúvidas, vocês podem entrar lá no manual no código de ética do nutricionista, que ali ele traz muitas coisinhas sobre mídias, redes sociais, sobre o que a gente pode e o que não pode fazer. Muito cuidado com alguns cursos. Não digo cuidado com cursos, tá? Mas pegue o que vocês aprendem com o que o código de ética traz. E aí vocês juntam tudo isso. Lembrando, a essência tem que vir do código de ética. E ali em cima desse, vocês vão lapidar as outras coisas. Ou vão lapidar, escrever uma bio legal, vão lapidar escrevendo um texto legal. Mas a base tem que ser um código de ética. E depois vocês pegam os outros conhecimentos que vocês têm de cursos, de afins, e vão moldando isso, tá bom? Para ninguém correr o risco de ser chamado lá pelo CRM, pegado uma cartinha, né, levado alguma indisposição com eles, certo? E principalmente, gente, não ser denunciado, porque o CRM ele não consegue fiscalizar todos os nutricionistas, né? Todas as redes sociais. Então, muitas vezes ele faz por denúncia. Então, se a gente tem um coleguinha que tá meio assim, com o pé atrás pelo seu sucesso, ele pode te denunciar para o CRM dizendo: olha, a Bruna não tem um perfil que condiz com o código de ética. E aí o CRM pode ir lá, olhar seu perfilzinho e te chamar a atenção. Então, né, vamos evitar, vamos ser felizes, vamos ter sucesso e não vamos deixar margem para que os outros queiram que a gente tenha um dê sucesso, certo? Então, essa foi a nossa aula de redes sociais. E aí, a próxima aula, a gente vai para nossa aula de número 5. Então, até mais, espero vocês na nossa próxima aula.